Boa noite, Bate, a todos aqui do Cidade Alerta. Na verdade, eu estou voltando de outro ponto. Nós acompanhamos o trabalho da Força Aérea Brasileira, mas tem os números para te passar assim, Bate. A Força Aérea Brasileira, em cooperação com as tropas israelenses, tiveram a sua estreia hoje em campo, aqui em Brumadinho. E um trabalho de sucesso. Eu posso dizer com exclusividade e em primeira mão que as equipes israelenses, 25 homens de Israel, que estiveram hoje na lama, conseguiram encontrar 3 fragmentos de corpos. A situação está mudando muito com o passar do tempo e a partir da localização das equipes israelenses, helicópteros levantaram voo 2 horas atrás para resgatar esses corpos e já voltaram com eles aqui para a central de operações. Somente hoje, a informação que eu tenho, são 17 corpos resgatados e mais 9 restos mortais, infelizmente. É muito triste falar nesses termos, mas trata-se da verdade, não é? Então, é preciso dizer que o desastre foi tamanho, foi tão violento, né? É como pensar num grande liquidificador, é o que se transformou essa área. Se toneladas de concreto puderam ser arrebentadas e levadas por quilômetros de distância, imagine o que a força desses rejeitos, em uma velocidade tremenda, não é capaz de fazer com o corpo humano tão sensível. Então, o número agora é totalizado das buscas de hoje, 17 corpos resgatados e trazidos aqui para a central de operações. 11 deles já estão no Instituto Médico Legal, nesse momento, em Belo Horizonte. Além disso, existem outros 9 fragmentos. Existe uma questão técnica muito importante que as pessoas precisam entender a partir de agora. Depois que há um rompimento de uma barragem, e em dias de bastante sol, como nós temos tido aqui em Minas Gerais, a lama, ela se solidifica na parte superior, na margem. Então, por isso que eles conseguiram utilizar cães, farejadores, caminharem um pouco por algumas dessas áreas densas, com corpos ali embaixo, 4, 5 quilômetros de profundidade. À medida que o tempo passa, essa parte mais densa de terra, ela vai para o fundo do leito e sobe água. Quando sobe água, Bate, os corpos começam a aflorar. Então, eu acabei de falar com pelo menos 3 pilotos do Corpo de Bombeiros que estão nesse incessante trabalho com 17 aeronaves ao longo de todo o dia de hoje. Foram 300 operações hoje de pousos e decolagens até agora. As operações estão sendo encerradas nesse instante que eu falo com você ao vivo. E os pilotos me disseram o seguinte: é angustiante, porque nós não podemos mais voar, a luz do sol está caindo, mas estamos vendo aflorar corpos no meio do lamaçal. Ou seja, Bate, são muitas as vítimas fatais, o número oficial vai aumentar bastante e amanhã, logo cedo, a partir das 6 horas da manhã, o trabalho recomeça com o resgate de muitos corpos e não será difícil localizá-los em função da mudança estrutural da lama. A água sobe, a lama mais solidificada e densa baixa e os corpos começam a florescer. Em condições extremamente trágicas, é verdade. Então tá aí a explicação para a demora dessa entrevista coletiva que o Edu nos antecipa o resgate de hoje de 17 corpos. Se há 60 confirmados oficialmente na última informação, podemos aí ter o anúncio de 77 corpos resgatados. Talvez aumento de desaparecidos ou o número deve ser aí reduzido na proporção de corpos encontrados ou pode aumentar, Edu? O número de corpos, de desaparecidos começou a diminuir. O número de desaparecidos já está diminuindo. O que precisa ser levado em conta nesse momento também é o trabalho das famílias que têm conseguido localizar alguns parentes que estavam incomunicáveis, porque nós ficamos sem energia elétrica aqui. Metade de uma subestação de energia foi arrastada pelo barro. Nós ficamos também sem torres de telefonia celular. E as pessoas saíram de casa com a roupa do corpo. Então, ficaram numa condição de falar com os parentes mínima, 0. O que o tenente Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou agora há pouco nessa entrevista coletiva, foi desmentir um boato de que havia sido encontrada uma pessoa com vida. Um sobrevivente teria sido localizado hoje. Isso era um boato que circulava desde cedo e o tenente Aihara veio até aqui aos jornalistas para desmentir esse boato. Falou da dificuldade do trabalho estratégico dos bombeiros agora, mas falou também da parceria com o governo de Israel. Bate. Obrigado, Edu, pelas informações. Volto já com você. Vem para mim, por favor. Bom, o Edu passa 17 corpos resgatados. Vamos saber se parte deles já está no Instituto Médico Legal lá de Belo Horizonte com o repórter Luiz Casoni. Casoni, boa noite.
Oi, Bate, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham em todo o Brasil aqui no Cidade Alerta. Pois é, atualizando aqui os números então, 60 mortes confirmadas e 53 corpos já foram trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte. Um detalhe interessante que vale a gente destacar aqui é que a identificação dos corpos foi feita através da impressão digital, da coleta da impressão digital. Mas a situação deve mudar nas próximas horas e também no decorrer dos próximos dias, conforme falado aqui em uma coletiva de imprensa realizada na Academia de Polícia, na Academia da Polícia Civil. Por conta do estado de decomposição dos corpos, vai ser preciso usar um outro método para identificar os corpos, possivelmente através da coleta de material humano. Então isso vai ser preciso para facilitar a identificação das vítimas da tragédia em Brumadinho. A gente tem que destacar aqui também que 88 médicos legistas estão trabalhando aqui nesse trabalho de identificação. Muitos tiveram as suas férias interrompidas e foram convocados para auxiliar nos trabalhos. O IML aqui de Belo Horizonte está destinado exclusivamente para atender a tragédia de Brumadinho e outras situações, exames de necrópsia, por exemplo, estão sendo encaminhadas para o IML de Betim, cidade que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Bate. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.